Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sou Jaime Zimmer. Hoje temos mais um episódio do Zimmer Podcast. Hoje um super episódio com uma amiga de longa data. Ela é escritora, mãe de vários filhos, que nem eu. É que nem lá em casa, né? Tem uma família grande, amorosa, querida. E ela também é diretora da Progente Connections. Aqui comigo agora, com vocês, Lilian Calhau. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio para a gravação desse podcast. Sei que nós vamos bater um papo legal, porque faz tempo que a gente não se encontra, não é? Verdade. E eu estava te falando, vamos bater um papo como se estivéssemos tomando um cafezinho. É, exatamente. Tudo bom, Lilian? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, é uma imensa honra estar aqui. Obrigado. Com você. Como você disse, nossa amizade de longas datas. E fiquei muito feliz porque, para mim, você representa uma pessoa assim, que eu sempre admirei muito, porque você sempre foi crescendo na comunidade e trazendo as pessoas com você. Então, eu acho muito interessante e participar aqui com você, porque assim, eu falo que quando a gente está perto de você, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, sempre tendo uma dica, sempre tendo um contato bom, né? Que no passado você me deu referência para um trabalho excelente através da sua esposa, que também é uma pessoa extraordinária. Foi a melhor companhia que eu já trabalhei, foi assim que a gente se conheceu. E aí fiquei muitos anos, né, no ramo de granito e voltei para a minha área, que é educação. Então, eu acho muito legal e agora tão especial para mim estar com você aqui, principalmente por isso, por eu ter vindo para essa organização não governamental, que é para exatamente fazer essa conscientização das pessoas, da nossa comunidade brasileira, e para a gente unir e ser bem positivo, no sentido assim, de você está fazendo alguma coisa boa, vamos trazer todo mundo conosco, vamos compartilhar, dividir isso com todo mundo. Muito, muito bom. Fiquei muito feliz com as tuas palavras queridas, elogiosas e carinhosas à minha pessoa. Muito, muito obrigado. Esse episódio vem ao ar num conceito maior, que é o OK Forever. A nossa empresa OK Forever patrocina para que possamos ter esse momento de levar conhecimento para a nossa comunidade, que é o conceito de estarmos bem para sempre, tá, Lilian? Porque eu acredito numa coisa maior, não é? Que você estava falando sobre sempre buscar algo mais, e esse algo mais é o que realmente me ilumina a vida. Eu fico muito feliz pelo que você colocou. E dentro dessa área de uma instituição, buscar conhecimento, você como professora, qual é assim, a tua maior motivação, você que está aqui quanto tempo nos Estados Unidos, Lilian? Há 24 anos. Então estamos muito próximos. Eu tenho 22, você está com 24, ou seja, já várias vivências aqui. E você veio de onde no Brasil? Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga. Mais ou menos você sabe como começou toda essa imigração para cá? Eu tenho uma ideia dos mineiros, né? Minério, ferro e alguma coisa nessa história. Isso. Que deve fazer uns 40, 50 anos o primeiro, imagino, né? Por aí. Exatamente. Por aí. E foi esse intercâmbio, né? Porque você, todo mundo é de Valadares. A gente veio de Gaiato, porque a gente é vizinho, né? Ipatinga é uma cidade nova, mas assim, na época, eram os valadarenses que vinham. E agora se espalhou toda a região, né, de Minas, mas igual você falou, né, as mineradoras e as jazidas de pedras preciosas que eram no norte de Minas. Então, as mais valiosas, esmeraldas e, né, muitas pedras preciosas, elas vinham para ser comercializada em Valadares. Pra você ter uma ideia, Valadares, até antes de 1988, eles tinham, o Banco do Brasil tinha uma conta que as pessoas poderiam ter conta em dólar. Era o único lugar no Brasil que eles poderiam ter
uma conta em dólar. Não sabia disso. Tamanha era a comercialização das pedras preciosas. E quando as pessoas, até eu tenho um primo terceiro, ele era de Valadares e ele veio fazer esse comércio de pedras e chegou aqui e ficou encantado com a beleza do país, com tudo de bom que tinha. E ele acabou vindo para cá. Ele se apaixonou com o país e veio em 60 e pouco. E ele ficou muitos anos aqui e sempre depois ele voltava para o Brasil, mas sempre ficou aqui. Então, assim, aí vem uma pessoa, que é muito bom, aí traz a outra, aí traz a outra, traz a outra, né? Então, fica assim. E a maioria, por isso, eu acho que a maioria dos mineiros vieram que não tem ninguém em Minas que você fala assim, eu moro nos Estados Unidos, eu tenho uma prima que mora lá, eu tenho uma prima que mora lá. É muita gente aqui, né? É um fluxo migratório muito forte. Mas aí, como que era a tua vida lá? Você sonhava um dia ser professora? Você veio, cresceu em Ipatinga. Como é que era a tua vida lá, de menina? Jaime, interior ou era no centro da cidade? Era o quê? Como que você vivia? Eu nasci em Caratinga, Minas Gerais, que é uma cidade pequena, pertinho. Acolhedora, pertinho, 1 hora de carro. É uma cidade acolhedora, é de onde o Ziraldo que eu tenho o prazer de falar, né, que Deus o tenha, meu conterrâneo Ziraldo. E era uma cidade muito cultural. E quando eu saí de Caratinga, era uma cidade pequena, mas né, o nível cultural era muito bom, as pessoas eram muito educadas e tudo. Nós fomos para Ipatinga. Ipatinga é uma cidade que tem a Uzi Minas, que é uma siderúrgica enorme, e a cidade foi feita através da Uzi Minas, né? Então, ela foi feita ao redor da indústria. E assim, minha mãe falava que era terra de ninguém. E realmente, porque assim, lá não tinha raiz, ninguém era de lá, sabe? Okay. Então eu estranhei demais. Quando eu cheguei lá na escola, e para você ter uma ideia, minha primeira aula com a professora falou assim, eu ouvi falar que você lê bem, lê aí para nós. Aí abriu um negócio assim, eu li, imagina o nervosismo, primeiro dia de aula num lugar diferente. Aí a professora falou assim, você não lê tão bem. Então, quer dizer, isso aí pode dar um trauma na criança. Psicologia negativa ali, aquele... Infelizmente, no Brasil, já melhorou muito, mas naquela época era muito assim, eu não posso te elogiar, eu só tenho que cobrar, cobrar, cobrar. E isso se tornou um problema muito sério, era o contrário, né? Exatamente o contrário. Então, era muita baixa estima, aquela coisa toda. E Ipatinga, então eu acho assim que eu comecei a minha vida um pouquinho de trás para frente, porque assim, eu casei muito nova, com 21 anos, e fui para a Inglaterra. Porque eu sou de uma geração que a gente não conversava assim, o que você vai estudar? Aí, não, a gente falava assim, para qual país você vai? A fulana foi para a Austrália, a fulana foi para o Canadá, a ciclana foi para não sei aonde. Então, a gente já tinha aquela visão, principalmente na região de onde eu sou, porque aí todo mundo vem com negativismo. Você forma, depois você vai ganhar muito pouco se você arrumar um trabalho, e aquela coisa toda. E eu sempre fui muito aventureira e sempre gostei de viajar o mundo. Então, o meu sonho de criança era ser aeromoça, que na época eu falava aeromoça, né? Comissária de bordo. E eu era muito... Então, assim, eu entendi depois de adulto que eu sou uma pessoa muito aventureira. E aí, a gente foi para a Inglaterra, porque era um lugar que não precisava de visto. E então, a gente passou por muitas coisas lá, porque assim, nós fomos sem conhecer absolutamente ninguém, sem uma referência de onde chegar, de onde sair. A gente só sabia o seguinte, não vai direto para o Heathrow Airport, porque se acontecer alguma coisa, você vai voltar para o Brasil. Então, faz uma turnê primeiro, turnê para pessoa que não tem dinheiro, assim, finge que está fazendo uma turnê pela Europa, né? Então, a gente passou por Portugal, Espanha e França. E aí a gente atravessou o Canal da Mancha, né? Quando chegou na França, um amigo nosso, foi eu, meu ex-marido e esse amigo. Esse amigo estava conversando com ele, muito comunicativo,
e conversou com os outros, uns brasileiros lá e falou assim, gente, eu já sei, a gente já vai chegar em Londres e a gente vai, eles falaram que tem um lugar lá que chama Bezota, tem muito brasileiro lá. Eu falei, então tá, já é um sinal, já é alguma coisa, né? Chega lá com alguém. Bezota era o lugar para a gente ir, que tinha muito brasileiro. Ok, mas aí aí chegamos lá, sem saber para onde ir, aí sempre aparecem os anjos. Aí apareceu um anjo, levou a gente até um hostel. Esse hostel da juventude, você só podia ficar 3 dias. Aí a gente ia para onde que a gente vai, e assim, o dinheirinho era muito pouco. Se você estava com 20 e poucos anos? Eu estava com 21. 21 anos. 21 anos. E aí, é o meu ex-marido, né? Meu primeiro ex-marido. Também novinho? Mais velho que eu, uns 29. Assim. Não muito não mais muito que mais isso. velho, mas assim, beirando os 30, né? E o outro amigo, mais ou menos a idade dele. E aí, nós chegando lá e agora vamos procurar a Bezota. Aí ia pela rua, e na estação de trem. Do you know? Eu tinha feito 1 mês de cursinho da Number One. Eu sabia de inglês. He, on the table. Algumas palavrinhas, sabia? E a boa vontade, né? Em primeiro lugar. E aí eu perguntei, Bezota. Aí, graças a Deus, eu estava sempre assim, né? Estava perdendo a esperança. Nós fomos na estação de trem, e aí tinha um pintor, e eu perguntei para o professor, do you know Bezota? Aí o cara falou assim, Bayswater. Aí eu falei assim, Bayswater. Aí foi. Bayswater, por quê que tinha muito brasileiro? Porque quando o Caetano Veloso foi exilado do Brasil, né, por causa de política, ele foi para esse lugar que é o Bayswater. Mas esse, Jaime, era um lugar nobre, aonde, sabe o que simplesmente tinha lá? O Hyde Park, onde que a princesa e o príncipe Charles, na época, moravam no palácio. Não dava para ver, né? Completamente separado. Mas, aí chegamos lá. Aí chegamos numa banca de revista, eu falei com o cara, você conhece brasileiros? Aí o cara olhou assim, riu, tipo assim, que pergunta assim, descabível, né? Aí eu não sabia explicar, então ele riu, aí ele falou, no hotel tal. Aí nós fomos no hotel tal, e aí chegamos lá conversando com o brasileiro, e ele nos ensinou a falar assim, I'm looking for a job. Aí nós aprendemos, I'm looking for a job. E nos deu referência de um outro casal de uma imobiliária que tinha uma brasileira que morava. Nós chegamos lá e alugamos. Mas na época, em 1988, o flat que eles falam lá, né? Que é um quarto só na época, era 600 pounds, 600 libras esterlinas por semana. Agora, em 88, agora você faz as contas agora, o preço daquele flat, porque era num lugar muito nobre. E só tinha árabe, quiçá gente do alto do petróleo lá e tudo. Então, mas aí a brasileira veio e nos salvou. Ela trabalhava nessa mulher. Falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem. Isso é muito dinheiro aqui, porque a gente não tinha noção de quanto, por quê. Aí apareceu. Aí eu acho assim, interessante que as pessoas falam assim, eu fico longe do brasileiro. Porque eu acho isso assim, muito descabível. Porque na hora que a gente precisa, somos nós que damos as mãos uns para os outros. Então, eu acho que a gente nunca pode generalizar, porque tem gente boa e ruim no mundo inteiro, em qualquer lugar. Então, assim, e ela veio e nos salvou. Falou, não, eu vou dar para vocês o nome de um casal. E esse casal foi ótimo, porque ele arrumou trabalho para o meu ex-marido num restaurante americano, italiano. E a gente foi dividir o apartamento. E aí a gente morava, não só nós 4, não. Tinha 4 quartos, então cada casal ficava num quarto e tinha 3 rapazes solteiros. Então a gente estava Era uma comunidade. Uma comunidade, no apartamento. E assim foi, sabe, Jaime? E aí eu voltei para o Brasil, né? Aí foi muito bom, graças a Deus, assim. Aí, detalhe, eu estava grávida. De 6 para 7 meses. Aí I'm looking for a job. Quem que ia me dar trabalho? Engravidou? No Brasil. Eu já fui grávida com 6 meses. Chegou lá. Já cheguei lá grávida. Meu Deus. Porque
se eu falei assim, se eu tiver ela aqui, eu não vou poder ir, né? Claro. Eu tinha 21 anos só, tinha uma roupinha... Era o teu tempo. Era o meu tempo. Eu falei assim, não, eu tenho que ir. Nessa coisa. E como eu era muito magrinha e eu fiquei grávida, primeiro filho não parece muito, eu fui. E estava, né, muito bem tudo. E aí é cara e coragem, né? Muito. E muita fé. E assim as coisas vão decorrendo. Porque quando você acredita mesmo, você vê o alvo lá na frente, mas você não fica muito preocupado com cada passo e você vivendo um dia de cada vez, quando você vê, você já está lá na frente. Mas se você ficar preocupando demais com o que você vai fazer daqui a um mês, e você tem que planejar, mas, né, bem. E a gente foi nessa... Aí meu ex-marido foi trabalhar e tudo, minha filha nasceu, foi tudo maravilhoso, porque a gente passou muita tribulação, dificuldade, vamos dizer assim, não assim de falta de coisas assim, né, materiais, mas estou escrevendo a minha biografia, então não preciso dar muito detalhe, não. Tem muita história boa por aí. Aí, então, eu fui estudar. E o que eu fiz? Eu falei assim, eu não conseguia trabalhar, porque eu não tinha onde deixar meu neném. Aliás, você falou no início, né? 3 meninas que eu tenho também. Então estamos em empate. E 2 netas, né? Só então, menina lá em casa. Só 5. E eu vou dar um parêntese, porque eu e a Bianca, nós já viajamos muito, não é? Continuamos viajando internamente aqui. Mas nós visitamos também, só não fomos a Portugal, a França, a Suíça, passamos pela Itália, chegamos na Inglaterra. E decidimos fazer um curso, já que estávamos na Inglaterra, fazer um curso lá para nós era um glamour, né? Nós fizemos um curso de uma semana se não me engano, o bairro ou a localidade era Piccadilly Circus. Bem no centro. Não sei se eu pronunciei certo. Falou certinho, Piccadilly Circus. E eu gostei demais daquele lugar. Então a escola era ali. Uau! E eu gostei demais da técnica. Você estudou por ali ou em algum outro local? Eu não. Entendeu? Eu não tinha... bala na agulha, vamos dizer, na época. O que acontece? Aquela área maravilhosa foi onde que os punks faziam apresentação. Sim. Aquela área ali é muito legal, mas acontece que eu mudei para o sul de Londres. O norte era Saiu do Bezoto? Eu saí do Bezota. Bezota? Bezota. Que era Bayswater. Lá eles têm uma pronúncia diferente. Aqui seria... Water. O inglês de lá é diferente daqui. Bem diferente. Aliás, adorei o de lá. Eu também. E outra coisa, bem mais fácil, tá? Então não tá sozinho. Eu falava pra Bianca, quando eu cheguei aqui, disse, puxa, Bianca, minha esposa, eu dizia para ela, olha, a gente que teve uma experiência na Inglaterra, o inglês da Inglaterra, que é o, entre aspas, original, né? Que vem do anglo-saxão, vem da Alemanha, na verdade, o inglês que existe, ele, quando chegou nos Estados Unidos, ele foi detonado, não é? Ele foi alterado uma série de coisas, mas na Inglaterra eu achei muito mais fácil, muito mais tranquilo, e as palavras... bem mais fáceis para nós. Integrais, né? As línguas românticas bem mais fácil. Então não é só eu. E você está falando Não. E você está falando aí dos alemães, anglo-saxônicos. E aí o Shakespeare veio e melhorou bastante para nós, né? Pegando bastante palavras das línguas românticas. Sim. Porque ele não tinha acesso de sentimento nessas outras línguas. Porque é muito fortes, né? Então não falava muito de sentimento. Então, por isso que fala romance languages, né? Língua das línguas românticas. O latim envolvido. Tem o latim envolvido. Tem uma parte, né? Tem, porque vem de lá. Que é a mesma raiz. E aí ficou mais flexível o inglês, não é? E as palavras mais... por isso que tem tanta palavra que é parecida, né? Que fala cognato. Sim. Então, tem muitas palavras conhecidas. Que legal, que bom. E você fez esse curso durante muito tempo? Aí, eu fui estudar, né? Fui dedicar a estudar. Eu estudei mais ou menos uns 2 anos, mas 1 ano eu estudei 6 horas por dia. Eu pegava 2 ônibus. Bastante. Com a pequenininha, né? Com a Carol. Quem é que nasceu? A Carol lá. A Carol, Caroline.
que você sabe que eu tenho uma Bianca, minha neta mais velha, xará da sua esposa. Uhum. Então a Carol é pequenininha, aí ela ficava no daycare da escola e eu ia para a escola, que é no Lewisham College, que é no sul de Londres. O sul de Londres era um lugar assim, é igual norte e sul, por exemplo, do Rio de Janeiro. Lá era o contrário. A parte norte era a parte de status e a do sul era a parte mais simplesinha. Tipo cidade dormitório, alguma coisa assim? Não? Não, era do mesmo jeito. Só que é como se... É mesmo os mais abastados, a maioria ficava no norte. Mas, bem, aí eu tive outro anjo na minha vida, que eu pedi contato, infelizmente, que ela morava na Inglaterra, uma brasileira casada com um inglês, que ela foi na minha casa, porque a irmã dela contou para ela alguma coisa, ela foi lá em casa e falou: eu vim aqui te ajudar. Sabe o que ela fez? Ela me ajudou a aplicar para esse college, ajudou que eu tivesse uma ajudazinha do governo, que era coisa pouca, mas que isso me ajudou a estudar. Aí ela falou assim: mulher, você pode até estudar. Ela era do Nordeste, é um amor de pessoa. Eu falei: você pode até estudar. Eu falei: nossa. Aí eu fui fazer matrícula e liguei para ela. Aí falei: nossa, muito obrigada, já vim aqui e fiz matrícula. E ela ficou muito feliz por mim. Então, anjo mesmo. Anjo. Qual o nome dela? O nome dela é Amarília, mas o marido dela chamava ela de Amy, porque era muito difícil para ele falar. Sim. É um amor de pessoa que, nossa, foi realmente um anjo. E esse tempo que eu estudei lá, Jaime, ele repercutiu para a minha vida toda. Foi a melhor coisa. Então, quase que eu vou falar assim, esse presente que ela me deu de me ajudar a aplicar o apoio, né? Que eu não falava nada de inglês, prática, nada. Sim. Então, assim, não só ela aplicou para mim, então o apoio que ela precisou me dar, como também de motivação. Você tá nova, você tem que estudar, vai, aproveita o seu tempo e estuda. E eu tive a janelinha aberta para escutar o que ela estava me falando. Eu falei assim: gente, é mesmo, porque quando eu saí do Brasil, você falou: o que você estava fazendo lá? Eu não tinha estudado, né? E aí eu falei assim, com 21 anos eu saí do Brasil, eu ia, né, voltar sem ter feito nada. Então ali eu já estava com, 24 anos, 25 quando a gente voltou para o Brasil. Mas já adiantou minha vida. E quando eu voltei para o Brasil, daí mais ou menos 2 anos, eu me separei do meu ex-marido. Ok, deixa eu dar um parênteses. Aí você voltou para o Brasil, teve algum motivador econômico, pessoal, emocional? A Guerra do Golfo. Sim. Aí meu pai, e a gente era muito apegada com meus pais, né? Sim. E assim, eles comigo, eu sou a mais nova. Então minha mãe... Bibelozinho. E a minha mãe teve mais tempo comigo, assim, de quando eu já era... Quando ela me teve, ela já tinha passado por muitas turbulências e tudo, então ela já estava uma época mais tranquila e tal. E eles, e a gente foi, assim que eu falo dos meus pais, que a gente não era assim abastados, a gente tinha, falando a verdade, era mais do que precisa, porque na verdade às vezes a gente não enxerga isso, né? Mas a gente tinha uma vida ok, confortável, nada demais, né? Mas assim, o amor e o carinho que os meus pais nos deram é para a vida inteira, né? Não, de ser assim, nunca levantar a voz, de início de conversa, quanto mais bater. Quer dizer, eu já levei uma chinelada por causa da minha irmã, que era uma brigaiada, 5 crianças, né? Mas eu, minha irmã, mais 2 anos mais. Olha, que para dar conta, depois de, eu acho que 2 para cima, tenho 3 lá em casa, você tem 3. Tem dia que é difícil segurar, hein? É barra, barra, imagina 5. 5 é muito. O chinelo rolou, então. De vez em quando ela ganha um chinelinho bobo. Mas porque mais o efeito simbólico, né? Só o efeito simbólico, porque ela não tinha mais o que fazer. Sim. Mas ela era uma pessoa, assim, né, muito positiva. Inclusive, ela me incentivou a ir para a Inglaterra. Vai, minha filha, e quase morreu do coração depois.
E não me falou, ela falou isso comigo depois, minha filha, eu não queria nem voltar para casa quando você foi. Mas ela não falava, por quê? É isso aí, da gente empurrar o passarinho para fora do... Tem Para dor. ele crescer, tem dor. Tem dor. Né? Então, às vezes, a gente pensa que está protegido, está mostrando para o filho que ama, e na hora que você empurra Tem que ele ser forte. e vai, né? Tem que ser muito Tem que forte. ser forte. Então, eu fiquei 2 anos lá no Brasil e no Paraná. Aí Foi no Paraná? meu ex-marido tinha um trabalho lá não vou nem lembrar do nome da empresa, uma empresa de laticínios lá, muito boa, ele teve uma boa oportunidade, eu fui. Mas eu já tinha começado a dar aula, quer dizer, eu estudei, aí eu fiz a certificação da Universidade de Cambridge, e aí eu fui fui dar aula. E na época tinha uma pessoa maravilhosa que tinha uma escola, e eu fui trabalhar com ela. E aí deixei a escola com a mulher, né? Vou acompanhar o marido. Que lá é, né, melhor. Aí deixei a minha carreira e ela pegou e falou assim, nossa, você encaixou na escola igual uma luva. Eu ia te chamar agora para ser nossa coordenadora. Eu deixei lá e fiz o quê? Fui lá para o Paraná. Chegou lá no Paraná, teve, né, umas coisas que ninguém separa à toa, né? Aí eu voltei para Minas e continuei a trabalhar nessa mesma escola. Aí separei do meu ex-marido. Separou. Primeiro, e voltou para Ipatinga. E voltei para Ipatinga. Saí do Paraná, que eu amei o Paraná. Nossa. Com a Carol. Com a Carol e com a Kelly. E eu tinha acabado de decidir ter mais um filho. Eu falei assim, não, um filho só, vão ter 2. Mas eu não sabia da missa metade. Aí eu tive ela. Mas que graças a Deus que eu tive. Aí, quando eu separei dela, ela tinha 4 meses. Pequenininha. Eu estava amamentando e tudo. Então foi um grande transtorno, né? Imagino. Porque eu estava muito vulnerável. Verdade. E voltei e fui acolhida por essa escola de novo, trabalhei, fui muito bem recebida e tive uma vida tranquila. Na boa. Na boa. Eu tinha uma nani, que hoje aqui é um luxo, né? E no Brasil também hoje em dia sim. Mas é uma pessoa maravilhosa, que é uma irmã. Ela foi uma irmã. E tinha todo o carinho do mundo com as minhas meninas, então tive a vida ok. Aí tive um ex-namorado, esse negócio de passado, né? Aí acabou que eu casei com esse meu ex-namorado, depois de um tempo, e eu montei uma escola para mim. Eu saí dessa outra escola, montei uma escola, tem ela até hoje lá no Brasil. Depois de 20 anos, eu comprei a escola de volta. Agora eu tenho uma parceira, que é a Viviane, uma pessoa maravilhosa, chama Saberes Colégio, e a gente dá inglês, reforço escolar, então ajuda bastante a comunidade. E foi uma forma de eu falar assim, eu vou dar um give back, porque assim, lá é um non-profit também, que não, é non-profit, né? Sim. Mas que na verdade não é, não seria, mas eu falei assim, olha, a gente está promovendo tanto trabalho, né, gerando trabalhos e tudo, tem várias professoras lá, então é um trabalho muito legal. E depois que eu vim de escola, você sabe como é que empresário no Brasil, quando se der uma mancadinha assim, não tem jeito de se recuperar. Aqui você vai, limpa o banheiro à noite, limpa a casa num dia. Lá, não tinha onde tirar, não. E o meu irmão, eu pedi 5 mil reais no Banco do Brasil na época, e meu irmão foi meu avalista. O Jaime, foi o maior pesadelo, porque eu não tinha nem noção. Era juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. No Brasil loucura. Ajuda para o empresário, ajuda para acabar de falir, né? É complicado. E o negócio foi ficando feio para mim. E o meu ex-marido era muito complicado. E ele não tinha, assim, né? Ele era uma pessoa complicada para trabalho, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, aí ele tem uma irmã que morava na Flórida na época. Ele falou assim, por que a gente não vai para os Estados Unidos? E eu estava assim, com a corda no pescoço. Assim, louca para achar uma solução. Exatamente. Nunca pensei de vir para os Estados Unidos. Nunca pensei. E aí eu falei, bem, eu fui pensar, falei assim, gente, se eu for para lá... Aí eu falei, não, você já fala inglês, chega lá, você trabalha e tal. Aí eu pensei assim, eu vou e faço um pezinho de meia para pagar primeiramente o meu irmão e ver o que eu posso fazer. Cheguei aqui sem as meninas, né?
que, pelo amor de Deus, quando foi 5 meses e pouco, eu só não dou conta disso mais, não. Mas eu peguei o dinheiro, paguei meu irmão e voltei sem nada. Agora, a escola que estava lá já não estava Não era boa, tua. não era minha, eu já tinha vendido. Eu falei, eu vou vender porque esse negócio vai ficar numa responsabilidade, melhor vender. E a outra escola que eu trabalhava muitos anos atrás, já estava em outra direção. A mulher era da Sri Lanka, já veio embora para o Canadá. E eu comecei a passar. E estava lá em Ipatinga de novo. Ipatinga. E aí, com as minhas meninas, porque minha mãe ficou com as minhas meninas. Aí meus pais foram para o sítio, que eles estavam mais... vão aposentar, vão ficar descansando no sítio. E eu fui. Mas, e agora trabalho, né? E o meu ex-marido não ajudava na pensão, e quando pedi, ele falava, sabe o que é? Então, eu falei, e agora? E como as coisas são tão planejadas que você não pode desesperar nunca, porque sempre vai vir a solução. E essa solução, não pensa você que é no meio do problema, não. É naquele momento que você mais desesperador, que você fala assim, não aguento mais. Na hora que você vai bater, né? Pendurar as chuteiras, aparece a solução. Aí o meu ex-marido, que esse ficou aqui nos Estados Unidos, eu fui embora. Ele ficou aqui. Ele ficou aqui. Tipo, vocês romperam. Eu rompi com ele, nós rompemos. Eu falei assim, eu vou pro Brasil, ele não aceitava que eu ia pro Brasil, falou, não fico mais sem as minhas meninas e tudo, eu tenho que ir. O que acontece? Ele era muito assim, muito ciumento, não podia trabalhar, aquela coisa toda, e um relacionamento assim meio abusivo. E aí eu falei assim, não vai dar, né? Então eu fui pro Brasil, falei assim, eu vou continuar minha vida aqui. Ele ficou lá, ok, ótimo. Só que eu comecei a passar aperto. Ele conseguiu, porque nós viemos aqui a primeira vez em 2000, ele conseguiu ele conseguiu aquela... A documentação? A documentação. Ele conseguiu ter o Green Card? O visto de trabalho na época que o Bill Clinton, na realidade... Que tem uma leva de brasileiros que se documentaram, inclusive. Em 2000, exatamente. Aí ele fez e ele recebeu. E recebeu para mim e para as meninas todas. Olha só. Aí ele chegou no Brasil, foi lá em casa, falou só, eu consegui o visto de trabalho e para levar todo mundo. Eu ia pensar o quê, Jaime? Não tive duas... Vai embora. Não, falou, tudo bem, a gente volta e você vai seguir sua vida, eu vou seguir minha vida lá. Mas isso não aconteceu, a gente ficou muito tempo juntos, que é esse negócio de... emocional. Sabe como é que é? Emocional, tudo. muito complicado, com criança pequena. E assim foi. Aí viemos para cá e desde, então, 2000. E em 2014 eu conheci meu atual marido, que é gaúcho igual você, tem mais ou menos 20 anos, nós estamos juntos. E a gente, quando que eu coloquei o pé no chão, que passou toda a turbulência, em 2012 a gente comprou a primeira casa lá em Clinton e a gente começou a prosperar. Nós dois trabalhando e a gente começou a ter patrimônios e tudo aos poucos. Então, assim, graças a Deus que a posição hoje, né, na idade que eu tenho, 57 anos, é assim, eu tenho um trabalho que eu amo e que é exatamente esse, dar de retorno para a comunidade. Eu falei minha história toda aqui, porque o meu intuito vamos falar a língua do país. Tem muitas oportunidades, tem escolas. Aí, pra você ter uma ideia, nós temos lá em Framingham, que a gente que dá aula de inglês as a second language, né? De explicar aqui, a gente dá aula de português. Na ProGente Connections. Esse é o nome da instituição e da escola também? Da escola, exatamente. Ela fica na igreja episcopal, mas não tem vínculo com a igreja. Mas essa igreja, ela é muito pró-imigrante e ela dá um apoio extraordinário. Então, assim, eu sou diretora do programa, que fui contratada para eles, para divulgar e para que organizar todas as aulas, né? Então, a gente tem ESL. Tem ESL. O inglês como segunda língua.
E vários níveis, né, com professores americanos, tem professor brasileiro também. Geral, às que vezes, bom. E o povo, os voluntários são interessadíssimos. Eles são professores aposentados, pintores, artistas. Sabe essas pessoas que amam literatura e o que faz? E eles vão e tem muita oportunidade. E a gente tem aula também de português como língua de herança. Que Tem eu até português conversei. também. Que eu até conversei. Nós temos uma turma linda lá das crianças. É apaixonante a gente ensinar a cultura, folclore. Tem criança lá que fala português e fala... Eu acho que sabe mais de folclore que muita gente que está até no Brasil. É muito legal. Olha que bonito. É muito bacana. E o que a gente quer com isso? A gente quer fazer a peça-chave da nossa organização, que é sem fins lucrativos, é de fazer a integração dos brasileiros e dos americanos, para que os brasileiros venham e vivam nos Estados Unidos. Não vivam como panelinhas. Eu vou só falar com brasileiro, eu tenho sotaque, eu quase não falo inglês. Primeiramente, o que os americanos querem é chegar até nós. Do mesmo jeito que a gente sente que a gente não quer chegar, fica intimidado, eles ficam intimidados. Às vezes eles pensam assim, esse pessoal não está querendo nada com a gente. Né? Então, eles sentem um pouco discriminados em termos. Sim. Mas eles não entendem que é uma questão de comunicação, de várias coisas. Então, primeiramente, invista no seu futuro e até no presente. Porque cada palavra que você aprender, cada pronúncia que você corrigir, você vai se sentir mais confiante. Porque como eu comecei do nada, e hoje, graças a Deus, eu tenho influência e fui contratada por esse programa que eu tinha que, né, obviamente, falar inglês fluente. E depois disso, Jaime, que eu vim para cá, eu fiz letras. Aí, graças a Deus, eu fiz minha área de letras, inglês e português, aqui. E aí eu fiz, que para mim foi muito bom. Porque você precisa de um diploma, uma coisa assim. Mas aí fica assim, exatamente uma coisa que é básica, o mais importante. Aprenda inglês. Não importa, vai demorar muito tempo. Não, inglês não é difícil. Desculpa que eu empolgo, mas inglês... Que bom. É uma língua que a gramática é facílima. E o que acontece? A gramática é fácil e as pessoas não queriam que tudo fosse fácil, né? A pronúncia é mais difícil. Mas se você vê umas línguas africanas lá, do clique, dá uma olhada. Aí você vai ver o que é pronúncia difícil. Então, é só você estudar. Entendeu? Quando você vê escrito, e você grava aquilo, listen. O T não fala, não. Aí você faz um X no T. Listen. Tem milagre, Jaime? Aprender inglês? Não, isso é dedicação. Mas eu vou te colocar uma coisa que eu acompanhei de perto. E me deixa triste porque depois, ao longo da vida aqui, eu fui descobrir, se você concordar comigo, né? A gente não combinou nada, que é bate-papo de amigos. Então, o que aconteceu e acompanhei de perto? Professores que falam o seguinte, e o professor tem autoridade, não é? Ainda mais para o recém-chegado, a pessoa que fala inglês fluentemente e ainda um brasileiro falando inglês fluentemente, ele é um vitorioso, certo? Uma pessoa de sucesso. E que tem muita autoridade perante as pessoas que estão ali ouvindo, perante os alunos. E eu acompanhei de perto. Tem professores que falam o seguinte, se é para falar errado, não fale. Não fale. A quantidade de professores que usam desse argumento é muito grande, Lina. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que estão ali, elas travam, literalmente elas travam a língua,
Porque elas estão ali para aprender o básico, o beabá. E é óbvio que elas vão errar. Tempo todo. E aí a autoridade te fala, se é melhor você não falar do que falar errado. Nossa. E aí o que acontece? Milhares de brasileiros travados, com a língua travada, porque tem vergonha, porque a maioria quem vem para cá são adultos, não é, Lili? Exatamente. São adultos. Quando você fala para um adulto com esse nível de emoção numa aula, Nossa. esse adulto trava. Porque ele vai dizer assim, primeiro, eu não vou passar vergonha, segundo, eu vou falar errado, a pessoa não vai me entender e eu posso perder o emprego. Nossa. Eu posso perder a condição de levar comida para dentro de casa. Olha que peso que alguns professores, a maioria de que eu acompanhei são brasileiros, olha o peso do que eles colocaram numa comunidade. Então é muito profundo o que você está falando, Lília. Porque tem muita gente que não é que não aprendeu nada, ele só não praticou porque houve uma trava no meio do caminho, e a trava emocional de não levar comida para dentro da sua própria casa, para os seus filhos, para ele. Então ele preferiu viver no anonimato, nas sombras. Nossa, isso aí você falou tudo. Incrível. Cortar o coração. Mas é realidade, tá? É realidade. Então, obrigado por ter trazido esse assunto, obrigado por ter uma instituição. Tem outras, mas essa é uma instituição relativamente nova, ou eu estou errado? Não, É antiga já? É antiga, tem mais de 10 anos, né? Mas eu sou novata lá, tem 5 meses só que eu estou lá. Existiam brasileiros lá também fazendo essa parte tua? Tinha, a ex-diretora era brasileira também. Mas a gente quer crescer a oportunidade, sabe, Jaime? Porque assim como você, que eu falei no início, que você está sempre prosperando e trazendo as pessoas com você, eu acho que todo mundo deveria ser assim. Porque o negativismo, tudo você já tem. Aí a pessoa, nossa, inglês é difícil. Ah, você nunca vai conseguir comprar uma casa. E um dia eu cheguei para uma grande amiga, Marlene, que ela é até corretora de imóveis. Sim. Na época, ela era... conheci ela, eu falei, nossa, mas... Eu falei, eu estou comprando uma casa. Eu falei assim, nossa, mas comprar casa é muito difícil. Eu falei assim, quem que falou que comprar casa é difícil? Na época, ela não era corretora. Ela me indicou uma pessoa, eu liguei para essa pessoa e ela fez um plano para mim. Eu fiz o plano step by step, passo a passo, e conseguimos comprar. Aí tem as pessoas, é muito difícil. Que inglês é muito difícil, que você está estar na comunidade americana é muito difícil. Então, as pessoas gostam muito disso, desse negativismo, porque ela dá poder para ela. Exato, né? Que é o ponto que eu estava te falando antes. Um professor com aquele nível de ignorância, para mim uma ignorância incrível. Nossa, absurda. Ele é uma autoridade no qual o que ele quer na verdade? Arrumar o lado emocional dele. Exatamente. Dizendo, eu tenho aqui vários alunos que seguem o que eu falo. E realmente seguiram milhares, talvez milhões de brasileiros que hoje não falam por causa disso. Por causa da questão econômica. Emocional e econômica. Então, não comprar uma casa, não comprar um carro, não evoluir, não estudar. Tem pessoas que vivem em algumas cidades de Massachusetts, nesse momento, que não vêm a Boston, só vieram quando chegaram no aeroporto, Lilian. Nossa. Eu conheci pessoas que não vieram a Boston mais. Nossa. Eu conheci pessoas que nunca foram a Nova York, que moram aqui. Pessoas que foram limitados por esse tipo de crença. Nossa, é muito triste. É dolorido, chega a arrepiar aqui, porque eu conheci essas pessoas. E por mais que a gente coloque informações, essas pessoas estão com uma crença tão arraigada que elas não conseguem se livrar disso. Como não posso ter carteira motorista. Agora, pessoas nesse momento que estão aqui podem ter carteira e não têm. Então, o que está acontecendo? Conhecimento, às vezes a pessoa que não pega ela pela mão. Falta o anjo, às vezes. Graças a Deus você teve, eu também tive. Graças a Deus. E que não fazem esse movimento de ajuda, de levar conhecimento. Né? Se você conhece pessoas nessa situação, você que está nos acompanhando, nos ajude a divulgar esse episódio, porque a gente está falando de coisa muito séria e que pode mudar uma comunidade a partir do 1 por 1. Exatamente. 1 por 1. Agora deixa eu ir direto ao ponto sobre as aulas.
Você disse, então, que tem aulas dentro de uma instituição, uma igreja, os escritórios da igreja, é isso, a estrutura deles? É a estrutura da igreja, a gente fica no Certo. basement, que a gente tem um espaço muito bom que eles promovem pra gente. Sim. Então, o desejo deles é apoiar a comunidade. A nossa Ótimo. comunidade, mas eles não interferem com nada. Nem o board. Inclusive, eu gostaria de te convidar para ser Board of Directors da nossa organização. Que honra! Porque, Obrigado. Nossa, a honra vai ser nossa. Vou estudar com muito carinho essa possibilidade, então, tá? por favor, Quero visitar você e a instituição Uhum. também. Ótimo. Então, eu faço reunião. A única coisa que eu faço com o board é dar o meu report, né? Que eu sou, Sim. tipo, empregada deles. Então, Aham. eles fazem decisão, eu trago o projeto, eles aprovam ou não, dão mais ideias, e aquilo é muito legal. E ter uma pessoa como você vai ser extraordinário. Assim, vai ser um Muito obrigado. ponto muito importante para nós. E o que eu falo também, Jaime, só voltando rapidinho na questão da comunicação, como que a pessoa vai corrigir, é melhor não falar? Escuta, se eu não tivesse falado a palavra besota, a besota estava certa? Eu fiz o quê? Eu me comuniquei. Agora, você não é daqui. Então, se você fala e você consegue se comunicar, perfeito, por favor, fale. Uhum. E quando eles vão lá, no Brasil, todo mundo morre. Nossa, falou obrigado. Todo mundo, nossa, parabéns. Ele falou tão lindo, não sei o quê. Ele se sente honrado, porque você está aprendendo uma palavra para falar. Então, isso aí não existe, né? Aqui é incrível. Incrível. As pessoas, quando ouvem outro brasileiro falar incorretamente, porque ele não nasceu sabendo, existe uma crítica muito forte. Uhum. Inclusive, o brasileiro pode ter vergonha de muita coisa, mas ele não tem vergonha de chamar a atenção, dizendo você falou errado. Mas ele não te ajuda também. Não vou generalizar, não são todos, óbvio. Mas a grande quantidade não te auxilia. E agora eu vou colocar... Tem uma filha comigo aqui no estúdio, ela não vai gostar, tá, pessoal? Fala baixinho. Eu falo para as minhas filhas, quando eu falar errado, porque eu sou um desses que não nasceu aqui, eu não tenho esse conhecimento, eu peço, tenha amor pelo papai e pela mamãe, nós não nascemos aqui. Me ajuda a descobrir qual a maneira certa. E as crianças também que nasceram aqui não têm paciência, Lília. A grande maioria não tem paciência com seus próprios pais. E os pais acabam... Que deveriam estar falando português, né? E que... Na minha casa, graças a Deus, eu tive essa iluminação quando cheguei aqui. Tinha dois caminhos. Ou eu ensinaria inglês, ou elas perderiam, eu perderia o português junto com elas, que não tiveram. Eu tive o que eu chamo de iluminação, eu tive a consciência de dizer, e com a Bianca eu disse, nós vamos determinar que na nossa casa, dentro de casa, a língua a ser falada é português, para elas não perderem. Mesmo eu deixando de ter a condição do inglês nativo delas. Eu poderia estar migrando totalmente a minha família. Por quê? Eu sabia, eu tinha essa clareza. Se as nossas filhas tivessem o inglês, que é onde elas nasceram, teriam inglês de qualquer forma, tendo português, elas têm a cabeça aberta para outras línguas. Eu tenho uma filha agora, acho que as duas estão indo para a Itália, as duas estão aprendendo italiano, porque a cabeça onde foi formado duas línguas está preparada 3, 4, 5. Exatamente. Daqui a pouco elas estão falando alemão, eu sou cidadão alemão também, e que daqui a pouco falando alemão, está falando outras línguas, porque a mente já está preparada, tem um processo preparado, que você entende muito mais. Eu estou aqui só expressando o meu nervosismo nessas situações, me deixa realmente alterado, quando eu também presenciei professores americanos dizendo para imigrantes não ensinarem a língua mãe dentro de casa. Nossa, isso é um absurdo. A gente sabe que é um absurdo, mas eu presenciei. Você presenciou. E a gente fica... Vai confundir a criança. Meu Deus do céu. Até 3, 4 anos, ela aprende o tanto de língua. Ela tem... todas as janelas são abertas. Esponja para informações. E ela... As janelas estão todas abertas. Pode aprender o tanto. Não é só duas ao mesmo tempo, não.
várias simultaneamente. Vários, como eu atendo muitos brasileiros, eu atendo muitas famílias na área financeira, que é a minha especialidade, antes como coach de famílias e de pessoas, eu entrei em muitas famílias durante meus 20 e poucos anos na América. E isso era uma constante. Várias famílias, pai e mãe, falando: olha, a professora dos meus filhos mandou não falar a língua portuguesa em casa, porque vai confundir a criança. Então são absurdos que acontecem hoje, Lina. Infelizmente. Acontecem hoje. Agora, voltando à escola, então nós temos turmas para crianças, adolescentes, adultos sábados, também. São aos sábados as aulas? Só aos sábados? Só aos sábados. Por enquanto, né? Espero que mude. Esse aos sábados só para criança. Que são 2 horas de aula. Sim. Só para criança, né? A gente está atendendo de criança de 5 a 12 anos. Mas a gente quer melhorar isso e passar para uma mais tenra idade, porque, de novo, é o que a gente acabou de falar aí. Quanto mais novo, mais a janelinha está aberta. Né? Cientificamente provado. E na prática. Quem tem filho sabe. Sabe, não precisa nem falar, né? Vem para cá, 3 meses já está falando inglês. E para os adultos, a gente tem segunda e quarta online. Nós temos turmas de iniciantes e temos do nível 2, temos intermediários e também, então, segunda e quarta nós temos turmas online e presenciais e sábados para adultos também. Com um professor todos os professores são muito bons e dedicados. Então, assim, a gente pode ser acessado online, pode ser acessado ali, as pessoas podem ter aula presencial, e é um trabalho assim que eu participando agora, que eu sou praticamente novata em Framingham também, mas participando de encontros e tal com a comunidade, com as pessoas de Framingham, da educação, né, de Framingham, eles nos procuram e falam assim: me ajuda a encontrar os brasileiros, nós estamos tentando servi-los. Tem o Museu de Arte de Framingham, que eles fazem eventos só para brasileiros, com coisas para fazer arte, com toda programação para fazer arte. Sim. E com pessoas bilíngues para atender o pessoal com o maior carinho. Então, onde está a nossa comunidade brasileira? Eu gostaria de fazer um apelo para virem participar. Eu sei que todo mundo trabalha muito, mas num sábado, 1 horinha por semana, 2 horinhas por semana, vai reverberar na sua vida toda. Verdade. Porque com seus filhos, né? Então eu vim como escritora, acabou que nós falamos de tudo, menos do livro, mas esse livro eu escrevi, há muito tempo eu tinha bolado essa história e depois acabei escrevendo, já tem muitos anos. É o seguinte, a gente colocar as crianças para ler português, porque português é muito fácil, é fonético. Ele começa a ler sem ler português, é muito fácil, porque é fonético. Então, fazer essa integração com os pais, as crianças com os pais, ver de onde que você de onde você é, mamãe, qual a cidade, vamos fazer um projeto, a gente vai fazer agora um projeto assim, o Jaime Zimmer vai falar com uma das meninas dele, eu dou, aliás, o projeto para a criança, ela vai lá e fala com você: papai, de onde você é? Aí a gente vai fazer um projeto, qual cidade, qual é o bioma, o que é né, toda a parte ali de, né, se tem agropecuária, o que financeiramente... Sim. Então, aquilo tudo ali. Então, acho que faz a integração muito boa. E para que os brasileiros vivam aqui, no presente, porque eles têm muitas coisas maravilhosas para entregar para a comunidade e nós temos muitas coisas para receber da comunidade. Demais, muito, principalmente na fase, no aspecto que eu trabalho, que é o financeiro, é incrível, e empresarial também. O que o americano domina muito, primeiro, domina capitalismo, né? Que a maioria dos imigrantes não sabe o que é isso. Ele vira um país capitalista, não sabe o que é capitalismo. Não sabe o que é dinheiro, não sabe segurar dinheiro, não sabe colocar dinheiro para trabalhar. É uma falta de conhecimento muito grande, uma ignorância financeira muito grande aqui na maioria dos imigrantes. Tem uma exceção, tem alguns, e grandes exceções também.
Mas eu tive... então, nos processos, acredito que os brasileiros podem tirar muito proveito dos americanos. Muito. Dos brasileiros para os americanos, a nossa cultura rica. Maravilhoso. A nossa... O povo ama. A nossa maneira de levar a vida, as músicas, o conhecimento de culturas, a abertura, o sorriso, maneira mais leve de ser, acredito que pode passar para os americanos. E dentro disso, Lília, eu estou vislumbrando, acredito que eu posso colaborar sim com... Acredito com muita coisa, tá? Maravilha. Inclusive, eu tive um insight agora falando contigo, tive essa ideia de levar aulas, não só aulas a respeito da fonética ou das palavras em inglês ou em português, da cultura, mas levar para dentro das aulas o conhecimento sobre percentuais, como é que chama percentuais aqui, como é que um americano se movimenta para entender sobre dinheiro, sobre reservas, sobre renda, como é que ele... Quais são os termos usados? Às vezes você tem numa aula adulta brasileiros que querem saber alguma coisa na prática e não tem. Eu não sei como é. Aí a gente vai conversar em off depois, né? Nossa, maravilha. Mas talvez seja alguma coisa para a gente ir lá dar uma aula específico sobre prática. Vamos dar uma aula prática sobre isso? Pega a calculadora, pega o seu celular, faz um percentual, quanto é que você ganha, quanto é que sobra na prática. Agora vamos transformar isso em inglês? Então vamos pegar do americano tendo aula, vamos transformar em português? Como é que você se comunica? Porque quando eu falo com as famílias brasileiras a respeito de finanças, dá para sentir, tá no ar, que ele não consegue ter a integração. Ele não consegue entender uma língua e a outra. Não tem integração, tá faltando uma parte. E você já percebeu como é que as pessoas desistem tão fácil? Isso que é... Pô, você sabe por quê que desiste? Na minha experiência de vida, que as coisas que eu passei lá na Inglaterra, porque cheguei lá, não tinha cartão para fazer ligação, não tinha celular. Não, você sabe como é que a gente mandava dinheiro para o Brasil? A gente enrolava dinheiro no papel carbono e mandava por carta. Uau. E a gente colocava foto para a família e tudo, pra e o dinheiro. Esconder o dinheiro ali no meio. Também. E queria mandar foto também, mas também era uma maneira melhor ainda, né? E assim, aí que meu pai descobriu essa conta no Banco do Brasil, por isso que eu sei disso. Tá. Que era em dólar. E eu ia no centro de Londres, ia lá no Banco do Brasil, trocava, e às vezes saía com 1.000 libras esterlinas e ia trocar, aquele negócio saía. Com medo. Já pensou? E aqui, sabe por quê? Eu acho que então a gente veio de uma fase assim que tudo era tão difícil de conquistar, a gente era meio acostumado com isso. Hoje eu vejo tanta coisa assim, lógico que tem um outro processo que você não pode, a gente fica, o TDAH, né? E você fica completamente perdido, porque são muitas opções. Então a gente tem que trabalhar também o foco e tudo, mas as oportunidades, as ferramentas são extraordinárias. Hoje você faz um videocall com a sua família, uma videochamada, você tem fácil. Tá muito fácil. Então, acho que as pessoas, foi isso. Uma das situações, né? Porque ele poderia estar fazendo tá acostumado com, eu vou fazer assim, vai dar certo rápido. Mas é aquela parte. Tenta de novo, vamos tentar de novo, Eu insisti com isso. Eu falo por mim que muitas vezes a gente acaba... Era uma coisa simples, mas você não tentou mais de uma vez, pelo amor. Ou não teve incentivo. Eu me lembro de eu estava buscando uma formação há muitos anos atrás, e isso foi um grande aprendizado, porque... e tinha que passar por uma prova, e eu fiz aquela prova 2, 3 vezes, acho que foram 3 vezes, e faltavam 3 pontos para passar daquele estágio para ter um licenciamento para uma nova profissão. E naquela época não teve ninguém que me disse uma coisa tão simples que hoje eu uso. Nós temos uma agência com muitos agentes, onde isso foi um grande aprendizado que eu busco mudar, sendo aquela pessoa que eu não tive. E eu não tive nenhuma pessoa para dizer assim, só faltam 3 pontos. Se não me engano, eu tinha que tirar 70. Então eu cheguei aos 67. Nossa. Só falta 3 pontos.
É Quem tão faz pouco. 67 faz 70. Poxa, exato. E às vezes você, como já está com pressão da família, pressão de todos os lados, a língua, muita coisa na área emocional, principalmente, dinheiro, família, etc. Mas isso, o que a pessoa muitas vezes precisa? Alguém para dizer, só faltou 3 pontos. Só falta 3. Tá, faz um esforçozinho. Faz um esforço pequeno, mas faça. Sabe o que eu fiz como milhares ou milhões fazem? Desistir. Porque às vezes o que você precisa é na área emocional. Alguém diz assim, pô, veio até aqui, ó, pega mais oxigênio, respira, pensa bem. Tô aqui do teu lado, te apoio, só falta os 3 ali, vamos lá, relaxa um pouco e vai. Então eu uso isso para minha vida hoje com os nossos agentes ligados a nós, que precisam também passar numa prova, ter uma licença, e quase todos chegam ali, mas dá aquela desanimada por ter feito, às vezes, várias vezes a prova, não terem passado, e eu digo, olha, eu tô contigo, só falta esses pequenos pontos aqui. Relaxa um pouco, pensa bem, leva na boa, não precisa uma corrida louca por isso. Exatamente. Dá um tempinho, relaxa. Relaxa. Inclusive agora, eu tô aqui até colocando uma pulseira, tá dizendo Unstoppable, né, no OK Forever, inclusive. E eu fiz uma pulseira especial para esses agentes que estão nesse momento, porque aquele meu aprendizado me levou a tudo isso que eu tô te falando e tô comunicando com vocês aqui. E aí eu escrevi, ao invés de Unstoppable, como é o meu caso, tipo, deve ser traduzido sem freio, alguma coisa parecida, eu escrevi Never Give Up. Porque eu fui o cara que desistiu lá atrás. E a minha vida poderia ter outro resultado há mais de 10 anos. Ou ao mais um resultado, não é? E quantas pessoas ficaram no caminho? Então hoje eu estou enviando um presente surpresa com o meu cartão, com o meu apoio, com a minha energia, dizendo Never give up, só faltam poucos pontos. E o resultado vai aparecer. Muito bonito. Ele vai aparecer. Falta muita gente para dizer assim, não desista. Não desista, continua. Você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa de vitórias, porque, imagina, você teve os teus anjos, você teve energia, mas nada é muito fácil. As coisas não são fáceis, não caem do céu. Então, o que você precisa, ao longo de muitos anos, não desistir. Continuar. Se você não está aqui conosco até agora, obrigado por você estar nos acompanhando. Você está buscando, quem sabe, aprender a língua, sair do zero. Ou você já sabe um pouco, quer praticar um pouquinho aí para depois ir de acordo com os americanos, ir na cultura mesmo. Que a gente sabe, Lina, que precisa praticar. Porque tem termos que não adianta pegar o dicionário e traduzir. Imersão, né? Meu Deus do céu, tem termo. As minhas filhas trouxeram e eu disse, pô, nunca não ouvi, não sei o que significa. Slay. Né? Mas assim, não, isso aí é uma maneira de falar ok e tal. Eu disse, pô, que coisa mais confusa. Não fazia parte do meu linguajar, do meu dia a dia, talvez uma coisa nova para eles. Não sei. São coisas que a língua viva vai adquirindo uma performance diferente. E se nós não temos se não tiver orientação, não tiver alguém para guiar, fica muito difícil, porque a gente vai ter medo de errar. Quanto mais velho, normalmente, a maioria das pessoas, quanto mais idade tem, mais vergonha tem. Exatamente. E não pode. E é coisa que tem um professor lá extraordinário, é o Sr. Harding, e ele fala, a primeira coisa que ele trabalha no aluno é a segurança. Ele falou, você tem que... Quando a gente vai falar, a gente fala mais baixo. Assim. É claro que a pessoa não vai entender. Aí só da pessoa fala assim, excuse me, aí você fala assim, nossa, eu falei errado. Mas não é, porque em português também vira e mexe, até se com sua própria mulher, você tá ali, o quê? O que você falou? Eu não tô entendendo, não. Entendeu? Então a pessoa já fica cismada e não pode, porque ela tem que ter a segurança. E outra coisa, do mesmo jeito que do mesmo jeito que você aprende, igual a palavra, de novo, listen, que você viu a pessoa falando com T, e aí vem a pessoa e fala assim, não, é professor, ou qualquer pessoa que vier falar, e você fala assim, listen. Aí a pessoa fala assim, mas eu tô falando, e a própria pessoa entende que ela tá falando assim, gente, mas não é listen não, mas escreve com T. Claro, gente, nossa língua é fonética, nós não existimos esse negócio de mudo. O nosso, a gente fala assim, Albert.
T mudo no final. Não é mudo aí, ti. O mudo é t. Não, e tem outra coisa, nós voz, falamos com o corpo. Você vai falar disso, você pode fazer sinais. Você pode materializar isso de alguma forma na hora que você fala. Nós temos esse lado de comunicar com o corpo, com as mãos, etc. Bom, Lilian, é maravilhoso o nosso bate-papo. Passei pra caramba do horário da gente normalmente encerrar, mas eu deixo rolar. Nós não falamos de uma parte que eu estava falando contigo sobre o meu trabalho com finanças, como que a pessoa faz para estar lá. Imagino que vai ter uma inscrição. Tem valor de inscrição e tem valor mensal ou por aula? Como que é cobrado? Tá certo. Você quer compartilhar um pouco sobre isso? Com certeza. Pode sim. Então, para nós seria $60 por mês e a taxa do livro é mais ou menos $20. Então, é basicamente $60 por mês, 2 vezes por semana, ou aos sábados 2 vezes correntes, né? E para as crianças, é mais ou menos $80 por criança. Mas se tiver mais de uma criança, a gente dá um descontão. Se a pessoa fala assim, não, 80 também salgadinho para mim, a gente abaixa também. Negocia. O que a gente quer fazer é exatamente trazer essa comunhão e fazer a nossa comunidade. Framingham tem 1/3 da população brasileira. E não só para os brasileiros, para os latinos em geral. Né? E não só Framingham, a gente já tem alunos de Marlborough, da região toda. Então, a gente vai fazer uma feira de livro também, depois a gente conversa sobre isso. Ótimo. Uma feira de livro em outubro, até a Expo Lib. Assim. A Expo Lib, a gente vai fazer uma parceria lá, depois a gente conversa sobre isso também. Que ótimo, nós vamos comunicar aqui também. Tá ótimo. E então, muito bom. Tá bem acessível. Então, vocês podem entrar em contato por telefone. Você vai colocar... Nós vamos colocar todas as informações. Ótimo. E o teu contato, do Instagram, não é? E da instituição também. Isso, ótimo. Então, só para deixar claro, para adultos, $60 por mês. Não tem matrícula. Não tem matrícula, o livro deve custar $20, 20 e pouquinho. E para crianças é 80 por mês. Então, está extremamente acessível. E é só fazer o contato com a Lilian. Deixa um telefone, se você quiser deixar o teu ou da instituição. Então, você quer deixar? E também eu pedi para escrever aqui no corpo do Perfeito. Então do episódio. 508-371-2060. Esse é da instituição. Pode passar mensagem de texto, pode ligar. E também tem um e-mail no website também tem um formulário lá que poderia preencher. A gente faz, para a gente fazer o teste, a gente pode fazer o teste de nivelamento online mesmo. Eu passo o link e as pessoas... Já respondem ali mesmo. Já faz ali mesmo e tá volta para mim. Repete o telefone, Lilian. É 508-371-2060. Excelente. Lilian, olha, teremos muita coisa para ser falada. A Lilian é escritora, também vai ter o acesso para você conhecer o livro. Mostra ali a capa, por favor. Então, qual o título? Espelho, Espelho do Lago, Faísca de Luar. É uma fábula de um cavalo. Que maravilha. É uma fábula de um cavalo muito vaidoso. Oba! Ele entra em tantos problemas, mas muito legal, é divertida a história. É uma história para criança de 6 a 12 anos, eu diria, mas tem muito adulto que já leu e que gostou. Porque é uma coisa assim que conforta, que é uma fábula, é fantasia, é floresta, é coruja, é cavalo. Que bonito. Então é legal. Muito bom. Lilian, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, pelo teu trabalho, pela tua história de vida, pela tua família. Que Deus continue iluminando teus caminhos, com muita prosperidade, muita saúde. E você que está nos acompanhando, gostou do episódio, deixa a gente saber que você gostou e também compartilhe com família, amigos, na comunidade. Muito obrigado e aguarde o nosso próximo episódio.